Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso programa Palavra Viva. Mais esse dia, mais esse momento que nos dedicamos à Palavra do Senhor, nos dedicamos à oração, à partilha da Palavra, a buscar uma conversão do nosso interior. Com muita alegria eu te acolho para mais essa oportunidade de estarmos com Deus, de estarmos reunidos com Deus. Hoje também é importante falar, é dia de Santo Agostinho, um santo doutor da igreja que passou por uma conversão muito bela. Nós não vamos falar muito disso, né? Temos o evangelho de hoje para partilhar, mas eu quero te convidar a pedir a intercessão de Santo Agostinho no dia de hoje, principalmente quando você coloca em oração pessoas que estão precisando de uma mudança de vida, de um encontro com o Senhor, de mudar radicalmente, de conhecer o Deus, o belo Deus, mesmo independente da idade, independente da sua experiência de vida. Deus sempre pode alcançar os corações e as pessoas sempre podem alcançar a conversão. Por isso, nesse dia, peça a intercessão de Santo Agostinho por esses que você ama e que precisam dessa graça de Deus, que precisam alcançar a conversão. Hoje nós vamos refletir o evangelho que está em São Mateus, Mateus 25, 14 a 30. É um evangelho um pouco longo, mas tanto quanto rico para rezarmos, para meditarmos e buscar a nossa mudança de vida, buscarmos a nossa conversão. Ouçamos esse evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes, e ceifas onde não semeastes. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que se tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho claramente faz uma analogia onde o patrão faz aqui
né? Jesus usa da figura do patrão como Deus. E quando ele cita, venha participar da minha alegria, ele está dizendo aqui do céu, da plenitude, né? Da vida eterna. Ou seja, Deus distribui a todos a oportunidade de também participar do céu. A oportunidade de chegar à eternidade, de chegar à alegria de ver Deus face a face. Nenhum deles foi negado esta graça. E aí, uma coisa também que pode nos deixar um pouco confusos, onde Deus diz, aquele que tem terá ainda mais, e o que não tem lhe será tirado o pouco que tem. Né? Se não tem, como é que vai tirar? E a reflexão que nós precisamos fazer disso é que aqui Jesus fala, Deus nos diz da graça dele. A graça de Deus, a intimidade com Deus. Aquele que tem a graça de Deus na sua vida, que tem a intimidade com Deus, que tem uma vida interior, a cada passo Deus vai confiando mais. Deus vai confiando mais, cada vez mais, cada vez mais. Aqui é uma simples parábola, mas eu imagino que se Jesus fosse continuar essa história, nós iríamos ouvir aqui que esse servo bom e fiel que arrecadou 10, que recebeu 5 talentos e depois fez esses 5 se transformar em 10, ao longo da história e com o seu trabalho, né, com o seu esforço, ele faria virar 10, 15, 20. Quantos talentos esse homem conseguiria? Existem várias formas da gente interpretar essa analogia. Nós podemos pensar também nos talentos enquanto dom. E aí precisamos fazer uma reflexão sincera no nosso coração. Por quê? Deus nos dá a graça dele. Eu, você, todos nós, aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, todos eles são amados por Deus. Extremamente amados. Aqueles que têm Deus no coração, dizem sim a Deus e se esforçam com aquilo que recebe de Deus, isso é multiplicado. Mas aquele que não, Deus arranca-lhe o que não tem. Porque amar a Deus, meus irmãos, viver uma busca de santidade, viver uma busca de ser uma pessoa mais santa, de se esforçar para amar a Deus de volta, porque Ele já nos amou, é um convite que o Senhor faz para nós. Jesus não nos obriga. Deus não nos obriga a amá-lo. Se obrigasse, seríamos como robôs, né? Seríamos criados, a gente cresceria, todo mundo bonitinho amava a Deus, todo mundo ia para o céu, robozinho. Mas não, nós temos, né, o que nós dizemos do livre-arbítrio, nós temos o direito, nós temos a oportunidade de escolher se nós queremos amar a Deus e buscar crescer nesses talentos, crescer nesses dons, ou se nós queremos deixar isso de lado. E por temor a Deus, fazer nada. É interessante porque algumas pessoas dizem que eu preciso fazer muito para chegar no céu, né? Preciso fazer muito, né? Eu preciso fazer muito, eu preciso trabalhar muito, eu preciso buscar minha conversão, e é verdade. Agora, eu já ouvi pessoas falando assim, eu tenho certeza que eu vou pro céu, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não faço mal pra ninguém. Eu nunca cometi um pecado grave, assim, nunca adulterei, vou à missa no domingo. Não, eu vou pro céu, sim, tenho certeza que vou. Já ouvi isso de muitas pessoas. Claro que às vezes pessoas sem conhecimento do magistério da igreja, sem conhecimento da vida interior, né? E eu não duvido dessa salvação, eu não duvido que de fato essas pessoas irão para o céu. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque se nós tomamos essa postura, basta não fazer nada de errado para ir para o céu, nós corremos o risco de perder o céu. Igual este homem aqui fez. É interessante porque ele não fez nada de errado. O patrão, quando deu ele o dinheiro, só pediu para guardar. E ele guardou. Pegou o dinheiro, escondeu por medo.
deixou lá quietinho e pronto. Ele não fez nada. E ele perdeu o céu, porque ele não fez nada. E aí a gente precisa refletir como que está a nossa vida hoje, de busca pelo o esforço de amar a Deus cada dia mais, de querer o céu, de buscar uma vida interior. Será que nós estamos sendo aquelas pessoas que não fazem nada de errado, né? Nada de sério, de errado, e vive aquela vidinha ali, né? Estável, tranquila, onde cumpro com as minhas mínimas obrigações, onde peguei aquele talento, aquela graça que Deus me deu, guardei ela bem guardadinha debaixo do travesseiro e ninguém pega, ninguém toca, ninguém mexe? Ou será que nós estamos parados, nós estamos estagnados na nossa busca de Deus? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Deus não nos chamou para ficar parado. E aquele que ficou parado, o patrão disse claramente: servo mau, preguiçoso. Não sejamos como este servo. Sejamos como homens que tenham a coragem, que tenham a ousadia de receber aquilo que Deus nos dá e investir todas as nossas forças para crescer na vida interior, para crescer na vida de oração, para buscarmos sermos pessoas cada dia melhores, cada dia mais íntimas do Senhor. No próximo momento, nós vamos ter um pequeno intervalo aqui, nós vamos partilhar um pouco mais sobre essa palavra. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Estamos refletindo aqui sobre o Evangelho de Mateus, né, onde nós falamos sobre a parábola dos talentos, em que Deus distribui alguns talentos para os seus filhos, né, no caso aqui o patrão para os servos, e depois ele volta e os servos entregam esses talentos de volta para Deus. Nós já entendemos que essa é a analogia do céu, né? Essa é uma analogia onde Deus deixa muito claro para nós que para nós alcançarmos a eternidade, para a gente participar da alegria do Senhor, nós precisamos multiplicar os talentos, multiplicar os dons. Aqui também nós podemos entender em relação... Nós falamos no primeiro momento que os talentos é a graça de Deus, os talentos são essa vida interior, essa intimidade, né? Esse crescimento da alma que se aproxima do Senhor. Mas os talentos também podem ser, como a própria palavra, a gente interpretar de uma forma um pouco mais literal, os talentos também podem ser talentos, podem ser dons que Deus nos dá a serviço do outro. Dons de palavra, dons de música, dons de conversa, de diálogo, eu não sei. E Deus fala claramente que Ele dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Deus nos dá dons, nos dá talentos, e Ele nos pede para colocarmos isso em serviço do reino.
né? Ele nos pede para a gente ser fiel a esse trabalho, no serviço mesmo, no apostolado, né? Seja numa paróquia, seja na igreja, enfim, é o que Deus quer. E por que Deus quer? É uma reflexão que precisamos fazer. Às vezes a gente acha que Deus precisa de nós. Por exemplo, eu preciso trabalhar porque, nossa, Deus precisa de mim. Eu preciso servir na minha paróquia porque lá não tem ninguém. Se eu não for, nossa, nada acontece. Eles precisam de mim. Tá, pode até ser verdade. Pode até ser que a sua paróquia, que a sua comunidade, que a sua missão, que o seu grupo de oração esteja em falta, precisando de pessoas, né? E você sinta que você é chamada a estar lá. Mas você não pode ir porque Deus precisa e você se sente aquela pessoa mais importante. Porque, nossa, se não for eu, nada acontece. Cuidado com esse tipo de frase. Cuidado com esse tipo de postura. Porque Deus gosta, Deus gostaria, Deus tem esse desejo de que nós possamos ir lá e servi-lo, não porque Ele precisa de nós. Deus é todo poderoso. Deus, se quiser, Ele faz um milagre e converte todo mundo. Deus, se quiser, Ele manda lá anjos que podem fazer as coisas. Eles não precisam da gente. Deus não precisa de mim. Eu preciso de Deus. Quando eu vou servir a Deus em algum lugar, em alguma realidade, eu preciso ir com o coração de que, nossa, eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque fazendo isso, eu estou fazendo o que Deus quer da minha vida. Eu estou sendo obediente. Eu estou sendo mais próximo. Eu tenho uma oportunidade de me doar para Deus, de buscar ser mais perto de Deus. Esse precisa ser o nosso coração. Essa não pode ser... É uma tentação a gente falar que eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou acontecer porque Deus precisa de mim. Sim, Deus quer contar com você. Ele gostaria muito de contar com você. Mas se você não for, meu irmão, a providência dele arruma outro jeito. Se você não for, pode ter certeza que ele distribuiu esse talento para outros, que vão multiplicar caso você não queira. Caso você não queira realizar essa vontade. E uma última coisa que nós também podemos refletir desse evangelho, que pode ser que esse talento que Deus nos deu sejam almas que Ele nos confiou. Também precisamos refletir nisso. Por exemplo, você que é casado, que tem filhos, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, são almas que o Senhor confiou. Confiou a você, te deu. E Ele quer essas almas para Ele. Ele quer que essas almas alcancem o céu, a conversão dessas almas. E o que você tem feito por elas? O que eu tenho feito? Será que eu tenho rezado? Será que eu tenho me esforçado para anunciar o reino de Deus e falar de Deus para essas pessoas? Como que tá? Às vezes Deus te confiou muitas almas no seu apostolado, na sua missão, no seu rebanho. Você talvez é uma catequista que tem lá vários catequizandos. Talvez você é uma senhora, uma avó que tem ali vários filhos, vários netos. Não sei qual é a sua realidade espiritual. Eu não sei se Deus te confiou ali os 5 talentos para aquele que era capaz, ou se te confiou 2. Mas tenha essa atenção das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que estão ali próximos de ti, convivendo com você, essas pessoas que têm um olhar atento ao que você fala, um ouvido atento ao que você diz, um olhar atento às suas posturas. Será que são almas que o Senhor gostaria muito que você se esforçasse para também levá-las para Deus? Para poder
fazer com ousadia um trabalho árduo para quando chegar a sua hora de chegar no céu, o Senhor falar comigo e você falar assim: olha, Jesus, eu vim, tô aqui, o Senhor me deu 5, tô aqui, mas eu trouxe todos esses aqui comigo. E aí Jesus falar assim com você: venha participar da minha alegria, você foi um servo bom, você foi fiel, participe comigo, entre comigo, contemple a minha face, você e todos esses que você trouxe. Pensa que alegria, pensa que graça. Seja aquele que chegou com 5, seja aquele que foi confiado 2 e chegou com mais 2. Mas eu tenho medo, eu particularmente tenho medo de quando chegar a minha hora, Jesus me chamar de preguiçosa. Jesus falar comigo como disse para esse homem: servo mau e preguiçoso. Porque eu não me esforcei para cuidar desses talentos, para cuidar dessas almas que o Senhor havia me confiado, ou desses dons que o Senhor havia me dado, ou da graça de Deus que Ele havia depositado em mim. De todos os nossos pecados, os nossos defeitos, quando se diz de conversão, quando se diz o serviço a Deus, o mais triste deles é a preguiça. É a preguiça. Porque a preguiça é aquela pessoa que entende quem é Deus, por exemplo, esse servo preguiçoso. Ele sabia quem era o Senhor, ele sabia quem era o patrão. Ele ainda fala: sei que o Senhor colhe onde não planta, ceifa onde não semeia. Por exemplo, ele sabe que Deus é capaz de levar para o céu talvez aquele que a gente acha que não merecia, ou de dar uma graça, fazer um milagre. E mesmo assim, ele não fez nada. Foi preguiçoso. Isso é pior do que aquele que não sabe nem que Deus existe, que não conhece o patrão, que recebe talvez um talento de um desconhecido. E aí você não sabe o que é. Mas esse servo, ele sabia. Ele conhecia Jesus. Não há nada mais triste do que uma pessoa que conhece Jesus, que se encontra com o Senhor, que sabe quem o Senhor é e ignora o fato. Deixa pra lá. Curte a sua vida, curte o seu momento e deixa Deus para um lado. E deixa os talentos de lado, deixa as almas de lado, deixa a graça de Deus passar. Isso é muito triste. Então, meus irmãos, nesse dia de hoje, que nós possamos ter essa graça na nossa vida de fazer essa reflexão. Volto a convidar você a rezar hoje, pensando nos talentos enquanto almas que o Senhor nos confiou. Rezar hoje pedindo a intercessão de Santo Agostinho, um santo que viveu uma profunda conversão e que se tornou doutor da igreja, para que nós possamos rezar pela nossa conversão, pela conversão daqueles que amamos, pela conversão dessas almas que nos são confiadas, com a intercessão de Santo Agostinho, pedindo a Deus essa graça. E a Virgem Maria, né? Hoje é sábado também, o dia que a igreja dedica a Nossa Senhora. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora também, para que tenhamos a graça de largar a preguiça de lado e sermos servos trabalhadores, servos fiéis, servos bons, para que Deus nos dê a graça de um dia sermos também recebidos à alegria dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada a você que participou conosco, seja mais uma vez bem-vindo e continue com a gente diariamente com o nosso programa Palavra Viva. Deus te abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão
e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.